Fala fera, tranquilo, olha a gente aqui no maior aulão pro Enem do país. Diretamente aqui do YouTube Educação para você mandar bem no Enem. E para mandar bem no Enem, uma coisa que todo mundo questiona: tempo. Nossa, Ives, e como é que eu faço para ganhar tempo numa prova gigante como a prova do Enem? Em primeiro lugar, você precisa conhecer a prova do Enem. Todos os itens têm a mesma estrutura, que tá aqui, ó, dá uma olhada. Você vai ter um texto motivador. Ele vai te provocar e te apresentar uma situação problema. Você vai se inserir no conteúdo a partir desse texto motivador. O último parágrafo desse texto, muita atenção, é o último parágrafo mesmo, antes da alternativa A. Esse parágrafo é chamado comando da questão. E por que tem esse nome? Porque ele manda você fazer alguma coisa. Identifique, encontre, relacione, muita atenção aos verbos que aparecem nesse último parágrafo. E logo depois, as alternativas, que vão ter sempre uma alternativa correta, que é o gabarito, e 4 que tentam desviar você da resposta, por isso são chamados de distratores. Ives, e o que é que eu tenho que saber para ganhar tempo? Muito simples. Basta que você comece lendo o comando da questão. Ué, Ives, e o que é que faz de diferença começar lendo o comando da questão? A maioria das pessoas lê o texto motivador, blá, 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 blá. Chega no comando e o comando, quando bem feito, se remete ao texto. E aí o que é que acontece? Releitura. Você acaba tendo que ler de novo, porque como você não sabia o que buscar, você leu sem pegar as coisas mais importantes do texto. Se você começa lendo o comando e sabe o que é que a questão pede de você, você lê apenas uma vez o texto. E às vezes nem precisa ler, porque o comando muitas vezes traz informações que o seu repertório permite que você resolva direto sem ir para o texto. Então a primeira e muito importante dica da aula aí, anota aí, hashtag o Ives falou, leia primeiro o comando da questão. Tenho certeza que se você treinar isso agora, você já vai perceber que cada questão vai ser feita talvez de 30, 40 segundos mais rápido. Ah, Ives, poxa, um esforço desse para 30 segundos? Não, 30 segundos em cada questão numa prova que tem 90 questões por dia são 45 minutos. É tempo suficiente para você fazer outras 15 questões. E se você acerta essas 15, pode ser a diferença entre estar fora do listão ou ser o primeiro lugar da sua turma. Então o que é que você vai fazer sempre? Comece lendo o comando da questão. Ah, Ives, isso é balela, tu tá falando disso porque isso é clickbait. Tu bota aqueles títulozinhos de ganhar tempo, a gente vai lá e não aprende nada. Não aprende nada? Pois então, chama uma questão aí para você dar uma olhada. Essa questão não é inventada não, essa questão caiu no Enem, tá? Pode consultar aí no velho Google. Olha só o tamanho dessa questão que eu nem vou ler toda. Tira um print ou então depois pega no Google para você ver, mas olha só o tamanho dessa questão. Eu vou direto lá no último parágrafo antes das alternativas, presta atenção. Olha o tamanho desse texto. Ele fala que atualmente existem inúmeras opções, pare de ler. Vai na última, lá no último parágrafo, olha o que ele diz. O elemento de armazenamento de carga, grifa isso. O elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema. Olha que maldade, ele dá 2 parágrafos enormes, o primeiro não serve para nada na questão. Então você ia passar ali 30 segundos lendo sem necessidade, porque ele só quer comparar com o análogo ao segundo. E aí diz, e uma aplicação cotidiana correspondente são, respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem. O que é que o comando diz? Ele diz para você identificar algo que é semelhante ao que está proposto no segundo sistema. Vou ler o segundo sistema? Não, porque ele diz que o segundo sistema é de armazenamento de carga. Eu vou olhar lá nas alternativas e olha só para elas. Receptor. Receptor armazena carga? Não, receptor transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Resistor armazena carga? Não, transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Gerador armazena carga? Não, o gerador transforma outro tipo de energia em energia elétrica. O fusível, ele armazena carga? Não, o fusível derrete ao ser percorrido por uma corrente acima do seu valor limite. Capacitor armazena carga? Sim. Então, dos 5 listados, apenas um armazena carga. Se você lê o comando que é para achar quem armazena carga, acabou. Você já sabe que é capacitor. E o capacitor, dentre as muitas aplicações possíveis, flash de máquina fotográfica, a alternativa correta E de eita, poxa, economizei 2 minutos nessa questão só porque eu li primeiro o comando da questão. Viu só, fera? Só porque a gente leu o comando da questão,
Eu não precisei ler sobre o primeiro sistema, sobre o segundo sistema, e eu fui direto para as alternativas. Nem precisei do apoio do texto. Então essa questão enorme era resolvida super rápido, se você lesse primeiro o comando da questão. Tem muitas outras, mas hoje eu vou deixar só essa. Baixa material aí, que tem muito material de Enem na internet, e começa a testar. Lê primeiro o comando da questão e você vai perceber a alta de performance que você vai ter, o aumento no número de questões e muito mais chance de aprovação. Legal? Vamos embora? Bora falar de conteúdo? Agora que você já sabe como começar a resolver, bora falar de um tópico que está desde 2009 cobrado em todos, sem exceção, de novo, todos os exames. É a primeira habilidade. A habilidade 1 da competência 1 de natureza. Muita atenção às habilidades. Todas elas começam por um verbo no infinitivo. Ives, é aula de português agora? Não. Mas é bom você ficar ligado, você ficar ligada, que se é um verbo, eu estou te indicando qual é a ação. Eu estou dizendo para você direto, eu quero isso de você. E o que é que diz a primeira habilidade? Reconhecer. Atenção, olha o verbo. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos oscilatórios ou ondulatórios. Segundo verbo, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. Então eu não quero que você pegue uma equação e faça um cálculo. Eu quero que você avalie uma situação do seu cotidiano e identifique que fenômeno ondulatório aparece ali. E se a gente está falando de fenômeno ondulatório, é importante que você lembre que a gente tem reflexão, a gente tem refração, a gente tem difração, a gente tem polarização, temos interferência, temos ressonância e temos efeito Doppler, que em alemão é Doppler, mas a gente no Brasil chama sempre de efeito Doppler, mas a pronúncia correta é Doppler, tá? Então fica aí só essa curiosidade da pronúncia, bora de efeito Doppler mesmo. A gente precisa identificar fenômenos associados a reflexão, refração, difração, polarização, interferência, ressonância e efeito Doppler. A gente precisa então entender o que é que cada um tem. Primeiro, quando a gente fala de reflexão, atenção, a gente fala de uma onda que bate e volta. Ela encontra um obstáculo e não vence esse obstáculo. Ela bate e volta. Então, ela vem de um meio e volta para o mesmo meio de origem. Por conta disso, mantém a velocidade em módulo, mas muda de sentido. Mantém a velocidade em módulo, mantém o comprimento de onda e mantém a frequência. Então, numa reflexão, seja a reflexão de uma onda luminosa, que a gente está acostumado a estudar em óptica quando está falando de espelhos, seja na reflexão de uma onda sonora, quando a gente fala de fenômenos como, por exemplo, o eco, quando a gente fala, por exemplo, de ecolocalização, que os golfinhos utilizam, que os morcegos utilizam, a gente tem também ecografos. Grafosgrafia escrita com o eco, que a gente tem exames de imagem, como a gente, por exemplo, pode usar a ultrassonografia. Ultrassom é um som acima do limiar de audição, e a gente faz a escrita, no caso a gente faz a imagem a partir de múltiplas reflexões que acontecem nos tecidos. Quando a gente faz isso, a gente está desenhando com o eco. Então a reflexão tem muitas possibilidades, em todas elas mantém-se a velocidade, comprimento de onda e frequência. Na refração, a onda alcança um obstáculo e o atravessa. Muita atenção, ela muda de meio. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está olhando para algo dentro da água. A luz sai da água para o ar e, por conta disso, sofre uma mudança de velocidade, comprimento de onda e, dependendo da forma que a gente observa, de ângulo de propagação. É por isso que, se você tenta pegar um peixinho na praia, você tem que lembrar que onde você está vendo não é onde ele está, porque tem um desvio da trajetória, você tem que botar a mão um pouquinho embaixo e um pouquinho à frente. Se o urso não aprende isso, ele morre de fome. Já caiu uma questão sobre um indígena fazendo isso, por exemplo. Uma situação cotidiana que foi trazida da praia para o rio e de você para um índio, mas a ideia é a mesma. Quando a gente fala de difração, a gente tem uma onda chegando num obstáculo, mas ao invés de atravessar o obstáculo, ela contorna o obstáculo. Então perceba que na reflexão bate e volta, na refração bate e atravessa, na difração contorna. E tem um espalhamento da onda. Mas muita atenção. Se a gente encontra uma fenda, a gente tem um muro com um buraco. A gente tem uma parede com uma janela. A gente tem uma fenda. Se o comprimento da onda é próximo do tamanho desta fenda, a gente consegue difratar através dessa fenda e espalhar a onda como se ela tivesse origem num ponto daquela fenda. Então, bateu, voltou, reflexão, bateu, atravessou, refração, contornou ou atravessou fenda, difração. Quando a gente fala de polarização, a gente está falando de seleção. Muita atenção e cuidado com isso. Quando a gente fala de
polarização, a gente tem uma onda cuja vibração é selecionada. A gente tem um único plano de vibração. E para selecionar esse plano de vibração, anota isso que é importante. Só ondas transversais. Polarização é um fenômeno que só acontece com ondas transversais. Quando a gente vai para o cinema para assistir a um filme 3D, como cada olho olha para uma posição diferente, a filmagem é feita com duas câmeras que respeitam essa posição dos olhos. Só que para o cérebro montar a imagem é preciso que cada olho veja uma imagem separada da outra. Então eu uso lentes polarizadoras em que cada olho vê apenas uma das imagens. Se você tira o óculos e olha direto para o cinema, você vê uma ideia meio borrada, como se tivesse descolada uma imagem da outra, porque ali tem uma superposição. Mas quando você põe o óculos, um olho filtra uma imagem, o outro filtra a outra e o cérebro recebe as duas e compõe a imagem em 3D. Então, se falar de polarização no cinema, você já sabe que é porque cada olho vai enxergar uma das imagens que está ali. Ressonância e interferência costumam confundir, porque nas duas a gente precisa de ondas de mesma frequência, mas é muito simples diferenciar. Quando eu tenho duas ou mais fontes emitindo as ondas que se encontram num único ponto, eu tenho uma superposição e a gente diz que aconteceu uma interferência. Se a interferência é construtiva, eu vou ter naquele ponto maior amplitude, e se é som, o som fica mais forte. Se é luz, eu tenho mais brilho. Se a interferência é destrutiva, eu posso até não escutar nada, ou escutar mais fraco. Ou se é luminoso, eu tenho menos brilho. Mas eu tenho duas ou mais fontes chegando num único ponto. Quando eu falo de ressonância, e atenção, cuidado agora, eu tenho uma fonte que emite a onda e um receptor. Esse receptor e essa fonte vibram com a mesma frequência, mas é de 1 para 1. E aí eu tenho uma transferência de energia. Se você estivesse aqui comigo agora e a gente estivesse conversando, as minhas pregas vocais interromperiam a passagem de ar e criariam zonas de baixa e alta pressão que se propagariam até o seu tímpano. Se eu pudesse filmar o seu tímpano e as minhas pregas vocais, ia ficar algo parecido com isso aqui, vou ficar de ângulo. Quando eu abro a prega vocal, deforma o tímpano. Quando eu fecho a prega vocal, volta o tímpano. Então, as minhas pregas e o seu tímpano vibram com a mesma frequência. Isso é uma ressonância. Seu aparelho celular tem uma antena que vibra os elétrons na mesma frequência da antena transmissora. O micro-ondas vibra as moléculas de água na mesma frequência que a onda transmitida. Então, falou de ressonância, alguém emite, alguém recebe e vibram juntos transferindo energia. E, por fim, quando a gente fala de efeito Doppler, atenção e cuidado com isso. Quando a gente fala de efeito Doppler, a gente tem uma percepção alterada de frequência. Por favor, muito cuidado. A onda que está sendo emitida tem uma frequência que não muda, mas a percepção da frequência no observador muda por conta do deslocamento relativo. Se você estiver assistindo a uma corrida de Fórmula 1, presta atenção quando o carro está se aproximando da câmera. Você vai ver um som que vai ficando cada vez mais agudo. Na hora que muda o ângulo da filmagem, que você passa a ver o carro se afastando de você, opa! Passou um carro aqui atrás, viu? Então o que é que acontece? Você vai perceber um som mais grave. Mudou a marcha? Não. Mudou a velocidade relativa. Quando se aproxima, o som fica mais agudo. Quando se afasta, fica mais grave. Isso vale inclusive para cores, porque a luz tem frequências que no nosso olho são percebidas como cores. Se eu tiver um astro se afastando, ele vai parecer com uma cor aumentada, a frequência, em relação à frequência original. Se ele estiver se afastando, a frequência é menor. Se ele estiver se aproximando, a frequência é maior. Isso é válido para ondas sonoras e para ondas luminosas. E o que acontece também é que a gente pode lembrar de muitas situações, como por exemplo, lá vem uma ambulância. Estourei o áudio aí pra galera. Esse mais agudo tá se aproximando. Tá se afastando. Tranquilo? Bora fechar a nossa aula? Bora fazer uma questão? Essa é a original porque eu trouxe alguma coisa para você pensar que você não tinha pesquisado na internet. Então bora pegar tudo que a gente falou e jogar numa situação só. Olha só, fera. Lembra de começar lendo o comando da questão, o último parágrafo antes das alternativas. O que é que ele diz? Em outras situações do cotidiano, o mesmo fenômeno responsável pela queda da ponte pode se manifestar.
dos itens abaixo, qual é? Também provocado pelo mesmo fenômeno. Aí você diz, caramba, uma ponte caiu. Se você já conhecer a história da ponte de Tacoma, você já sabe do que é que eu estou falando. Se você não sabe, não tem problema. O que é que você tem que fazer? Você tem que ler o texto, tentando identificar qual é o fenômeno que derrubou a ponte. Então, bora ler o texto. Todo corpo capaz de vibrar ou oscilar tem frequência natural de oscilação. Quer seja ele uma lâmina de aço, um copo de vidro, um automóvel, quer seja uma ponte. Se uma fonte oscilante tiver a mesma frequência que a frequência natural de um corpo, este pode atingir o colapso. Foi o que aconteceu com a ponte de Tacoma em 1940 nos Estados Unidos, levando-a a quebrar-se, conforme ilustrado a seguir. Fera, agora a gente já sabe, viu aí a imagem da ponte vibrando, uma catástrofe, e a gente vai atrás de perceber o que é que fez isso. A dica, quando você leu a pergunta, ele falou de frequência de oscilação. Opa, frequência. Aí eu já penso, ressonância ou interferência? Peraí, mas a ponte não está emitindo, ela está sofrendo o efeito. Opa, então não é interferência, é ressonância. Vou atrás de ressonância no texto. Acabou, é só isso. Olha aí para a letra A, o que é que ela diz. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Ouve porque o som contorna o muro. Se contorna é difração, não é ressonância. B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Gritou e ouviu de volta é porque foi e voltou. Se bate e volta, reflexão. Nada de ressonância. Na letra C diz, ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-la pelo ar. O som se propaga na forma de onda mecânica longitudinal e, por conta disso, em meios mais densos, o som se propaga mais rapidamente. Ora, então eu escuto pelo solo mais rápido do que pelo ar, porque o som entrou do ar no solo, então mudou de meio. Se mudou de meio, refração. Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Efeito Doppler. Aí agora ficou fácil, só sobrou uma, né? Ao emitir uma nota muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Nossa, como é que ela consegue com a voz despedaçar uma taça? Simples, a voz emite um som com uma frequência que é semelhante à de vibração das moléculas do vidro, na verdade do cristal, que é ainda mais fácil. E isso faz com que as moléculas vibrem cada vez mais intensamente. Então, para a gente matar a questão e entender de vez o que acontece aqui, na hora que a voz é emitida, as moléculas do ar começam a vibrar as moléculas do vidro, do cristal, da taça, e essas moléculas aumentam a amplitude até que elas colapsam e quebram. Assim, ó. E é exatamente assim que você vai fazer com a prova do Enem. Você vai chegar seguro, você vai chegar forte, você vai chegar empoderada, eu sou poderosa, eu sou poderoso. Porque você está aqui com os melhores especialistas para dar o último empurrão que faltava. Cerque-se das pessoas que potencializam as suas habilidades e tenha firmeza, foco e determinação, porque seus objetivos são conquistáveis. Lembre que você pode. Vai lá e arrasa, fera!